O verdadeiro motivo é que Trump quer as reservas de petróleo da Venezuela, que são as maiores reservas do mundo. Na esteira dos eventos dramáticos que se desenrolaram em 3 de janeiro de 2026, o cenário geopolítico do hemisfério ocidental foi fundamentalmente remodelado pela Operação Resolução Absoluta do presidente Trump, uma intervenção militar de alto risco que culminou na captura de Nicolás Maduro em Caracas. A motivação por trás deste movimento sem precedentes deriva de uma estratégia de 3 frentes que envolve a designação da liderança venezuelana como uma organização narcoterrorista, o objetivo declarado de garantir e revitalizar as maiores reservas de petróleo do mundo para os interesses americanos e a aplicação de uma doutrina Monroe modernizada, destinada a purgar a influência chinesa e russa da região. A execução do ataque foi caracterizada por um bloqueio naval de 1 mês que escalou para um ataque de decapitação de precisão envolvendo a Delta Force e pesados ataques aéreos em instalações militares importantes como o Forte Tuna, contornando os poderes de guerra tradicionais do Congresso ao enquadrar a missão como uma ação de contra-terrorismo e aplicação da lei. A fase tática da operação começou sob a cobertura de um massivo ataque cibernético que neutralizou a rede elétrica venezuelana, permitindo que unidades de operações especiais de elite infiltrassem a capital por meio de aeronaves de transporte furtivas e helicópteros de ataque rápido. Enquanto o mundo assistia às imagens de Maduro sendo escoltado para o USS Iwo Jima, o governo declarou que os Estados Unidos estabeleceriam um conselho de governo de transição para participar ativamente na reconstrução das instituições democráticas, fundamentalmente, na recuperação da infraestrutura estatal de petróleo. Esta afirmação ousada de poder desencadeou uma tempestade de debates internacionais, com críticos rotulando-a como uma violação clara do direito internacional e da soberania das nações, enquanto apoiadores fervorosos argumentam que foi um passo necessário e corajoso para garantir a fronteira americana, estancar a crise migratória e eliminar um nó primário do tráfico global de drogas sintéticas e cocaína que financiava o regime. O corolário Trump e a doutrina Monroe efetivamente traçou uma linha na areia, alertando as potências extra-hemisféricas, especificamente Moscou, Pequim e Teherã, de que os Estados Unidos não tolerarão mais pegadas militares adversárias ou acordos de segurança opacos nas Américas, reafirmando a região como uma zona de influência exclusiva de Washington sob a justificativa de segurança hemisférica. Domesticamente, a operação foi enquadrada como o cumprimento definitivo de promessas de campanha de priorizar a segurança nacional e a independência energética total, embora as implicações a longo prazo de administrar uma nação de 28 milhões de pessoas em frangalhos permaneçam profundamente incertas. À medida que os procedimentos legais contra Maduro começam em um tribunal federal de Nova York sob forte esquema de segurança, o foco global muda para a estabilidade do Conselho de Transição e o potencial para uma presença americana prolongada na América do Sul, o que muitos analistas comparam aos primeiros dias das intervenções no Oriente Médio. O súbito vácuo de poder em Caracas também levou a mudanças imediatas e voláteis nos mercados globais de commodities, com os preços do petróleo oscilando violentamente enquanto os operadores e as grandes petrolíferas antecipam o retorno massivo do petróleo bruto venezuelano ao cenário internacional sob supervisão técnica e administrativa americana. Além disso, a captura de funcionários de alto escalão do cartel dos sóis forneceu ao Departamento de Justiça e à inteligência dos Estados Unidos uma riqueza sem precedentes de dados, documentos e dispositivos eletrônicos contendo rotas internacionais de contrabando, o que deve levar a uma série de operações de acompanhamento em todo o continente para desmantelar redes de apoio logístico. A escala da mobilização militar, que incluiu o envio de 3 grupos de ataque de porta-aviões, centenas de caças de quinta geração e milhares de fuzileiros navais prontos para desembarque, sinaliza o retorno a uma política externa muito mais musculosa e unilateral que prioriza resultados rápidos e demonstrações de força em vez de negociações diplomáticas multilaterais prolongadas que, segundo a Casa Branca, apenas serviram para manter ditadores no poder. As reações internacionais foram rápidas e variadas, enquanto aliados tradicionais expressaram cautelosa preocupação sobre a natureza unilateral e o precedente jurídico do ataque. Adversários estratégicos condenaram a ação como um ato de agressão imperialista nua e crua que desafia a ordem estabelecida pela ONU. Dentro da própria Venezuela, a população permanece em um estado de choque e divisão profunda entre aqueles que veem a intervenção como uma libertação tardia de anos de hiperinflação, fome e repressão política, e aqueles que, independentemente de sua posição política, veem a chegada de tropas estrangeiras como uma ocupação colonial humilhante.
Os próximos meses serão absolutamente críticos para determinar se a Operação Resolução Absoluta será lembrada como um esforço de estabilização cirúrgico e bem-sucedido ou o início de um emaranhamento regional complexo, caro e sangrento. Em Washington, o desdobramento político continua a fermentar enquanto os legisladores da oposição debatem a extensão da autoridade executiva e o uso da força sem consulta prévia ao legislativo, especialmente em uma era em que ameaças híbridas e grupos terroristas são usados como a principal justificativa legal para ações militares cinéticas contra estados soberanos. Enquanto isso, os desafios ambientais e humanitários que a Venezuela enfrenta, após décadas de negligência e corrupção sistêmica, são agora, na prática, responsabilidade das autoridades provisórias coordenadas pelos Estados Unidos, que devem equilibrar as demandas imediatas por comida, eletricidade e remédios com os requisitos estratégicos e financeiros do governo americano. A velocidade pura do colapso do regime de Maduro serve como um lembrete contundente da eficácia da guerra de precisão moderna e da vulnerabilidade inerente das estruturas autoritárias quando confrontadas com total superioridade eletrônica, cibernética e cinética. À medida que as primeiras remessas massivas de ajuda humanitária americana chegam aos portos de Puerto Cabello e Laguaira sob a proteção pesada de destroyers da Marinha dos Estados Unidos, o mundo é forçado a acertar as contas com uma nova realidade geopolítica onde as fronteiras tradicionais da soberania nacional são cada vez mais fluidas diante de ameaças percebidas à segurança interna e aos interesses econômicos vitais dos Estados Unidos. O objetivo estratégico final da administração Trump continua sendo a integração total e irreversível da Venezuela de volta à esfera econômica e política ocidental, um objetivo que exige não apenas sucesso militar inicial, mas uma reestruturação profunda, dolorosa e duradoura das bases sociais, jurídicas e políticas do país. O sucesso deste esforço provavelmente definirá o legado da política externa do segundo mandato de Trump por décadas, estabelecendo um novo padrão de intervenção que irá deter potenciais adversários ou, inversamente, incitar uma maior instabilidade global e uma nova corrida armamentista regional. A complexidade de reconstruir a PDVSA, a estatal petrolífera, enquanto se lida com insurgências remanescentes em áreas rurais e o controle de gangues urbanas, testará a paciência do eleitorado americano e a capacidade logística do Pentágono. A narrativa de libertação contra ocupação será a batalha principal nos canais de comunicação e nas redes sociais, enquanto o mundo observa se o modelo de paz através da força pode de fato transformar uma nação falida em um parceiro estável ou se apenas abrirá uma nova ferida aberta no coração da América Latina. O destino de Maduro, agora aguardando julgamento, simboliza o fim de uma era de populismo de esquerda na região, mas o custo humano e financeiro desta transição forçada ainda está sendo calculado em tempo real. Cada decisão tomada no Conselho de Transição em Caracas repercute nas capitais de todo o mundo, sinalizando que a era da contenção diplomática pode ter dado lugar a uma nova era de intervenções diretas e decisivas, onde o poder econômico e militar é exercido sem as restrições dos protocolos internacionais do século passado. A história julgará se 2026 foi o ano da renovação hemisférica ou o início de uma nova e perigosa fragmentação global.